Tati Mandelli também conosco. Tati, bom dia. Bom dia Timóteo, bom dia Vanessa, bom dia nossos ouvintes aí da Ouro Negro FM e do YouTube. Estamos aqui para mais um Brado Jornal. Vitória. Veto 46 é mantido, direita faz festa no plenário. Eu acho que é uma vitória imensa, porque se o presidente Bolsonaro vetou na antiga legislatura, é porque esse Congresso aprovou na outra legislatura esse absurdo que foi vetado pelo presidente, correto? Sim. Então, a gente já percebe que nós temos um Congresso mais aguerrido agora, né? Um Congresso mais acordado para a sua função, né? De defender a liberdade, de defender os valores, que é o que o povo quer. Eu acho que está muito claro para que lado vai o povo, né? Até para um parlamentar meio alienado, digamos assim, das redes sociais, como tem vários, mesmo assim não dá para não ver que o povo não está satisfeito com esse governo e com essa censura e com tudo isso. Então, eu acho que é uma vitória, sim, do povo brasileiro, porque a outra legislatura tinha aprovado esse absurdo que precisou do nosso ex-presidente Bolsonaro para que isso fosse vetado. Eu queria até saber quem foi o autor da outra ação que foi aprovada, prevendo aí crimes de até 5 anos para quem propagasse desinformação ou notícia falsa, quem vai dizer o que é falso. Então, acho que é bem importante isso, a gente entender que o Congresso que a gente achava que não estava tão maduro, na verdade, agora parece que está muito mais ciente da sua importância como defensor da liberdade do povo brasileiro. Parabéns aos parlamentares, porque era o mínimo que esperávamos de vocês, e que bom que a vitória foi de 317 a 139. Esse é o tamanho da base do governo hoje, 139 contra 317. Então, a gente está muito bem, é o dobro. Em derrota de Lula, Congresso derruba veto às saidinhas. Graças a Deus, a vitória para nós, cidadãos brasileiros, que agora, nos feriados e datas comemorativas, não vamos ter que ter aquele medo extra que a gente tinha por saber que vários marginais estavam soltos, né? Cada saidinha dessas, assassinatos, estupros e várias outras coisas cometidos por essas pessoas que deveriam estar presas. Esse é um recado da sociedade brasileira para essa leniência em relação ao crime que tem acontecido no Brasil. Não vamos esquecer que o próprio ministro da Justiça, ex-ministro do STF, disse que isso é uma técnica de socialização, que o governo é super favorável às saidinhas e que a pesquisa é essa, aquela lá, diz que isso é bom, e assim, toda essa defesa aí da criminalidade que chegou ao cúmulo, né, de colocar em sigilo sobre as fugas em presídios. Quer dizer, agora você, brasileiro, eu, não podemos nem saber que eles fugiram dos presídios, porque isso foi colocado agora sob sigilo. Então, quer dizer, percebemos nesse governo essa leniência completa com o crime. Talvez tenha começado com as visitas lá às favelas do Rio de Janeiro, a lugares onde as pessoas não entram, a não ser que o tráfico permita, onde fizeram campanhas aí. O nosso atual presidente subiu lá com a maior tranquilidade, tudo isso. Então, essa leniência em relação ao crime, que fez com que a dama do crime fosse recebida, inclusive, no Ministério da Justiça, não vamos esquecer nada disso, porque tudo isso é importante na composição desse governo, que tem na sua pasta de direitos humanos um ministro que é completamente favorável ao desencarceramento. Muito importante isso, né? Quer dizer, então a gente tem um ministro dos direitos humanos, não, né? A gente tem um ministro do direito dos humanos. É mais ou menos isso que nós temos nesse governo. Então, isso mostra como esse governo é ineficiente, é completamente incapaz de falar com a sociedade que interessa, né? Mas, pelo menos, os nossos parlamentares tiveram a sensibilidade de ouvir as pessoas, de sentir a necessidade do povo brasileiro em impedir esse absurdo que já vem desde 5, 6 anos sendo denunciado aí o tempo todo, essas saidinhas, como um grande absurdo, né, que tem acontecido aí no sistema de justiça brasileiro. Espero que também acabem com as audiências de custódia, que é outro problema grave. Mas, enfim, parabéns de novo para o Congresso, uma vitória esmagadora que demonstra mais uma vez que esse governo, na minha opinião, acabou. Congresso derruba veto de Lula ao orçamento sobre aborto e gênero. Também outra vitória, outra rapaz. Isso
demonstra, né, que a gente já vem falando isso, que o Brasil é conservador, então não ter dinheiro público para essas pautas globalistas, como a pauta de gênero, a pauta do aborto, que são pautas que estão vindo para a sociedade goela abaixo, não são uma necessidade da sociedade, nem um apelo da sociedade, são pautas ideológicas que estão sendo feitas para criar um ambiente favorável a isso, campanhas, etc. O fato de não se usar dinheiro brasileiro público do pagador de impostos para essas agendas é maravilhoso. É uma coisa fundamental para a população brasileira, que é, na sua grande maioria, contra o aborto e contra essa ideologia de gênero. Então, quer dizer, o que tínhamos? Tínhamos um governo que pegou essas pautas, que são pautas, como eu disse, globalistas, para a destruição da família e tudo isso, como bem falou a Vanessa, e queria colocar dinheiro público nisso, fazendo campanhas de mobilização e etc. Então, muito bem, o Congresso entendeu que isso não é um desejo brasileiro, que não se deve colocar dinheiro nisso. Parabéns ao Eduardo Bolsonaro e a todos os patriotas que conseguiram mais uma vitória em cima dessa agenda. Tanto a agenda da saidinha, como essa agenda do aborto e do gênero, são agendas globalistas, são agendas que vêm para destruir a sociedade. Então, é muito importante que a sociedade se rebele contra isso, que isso é uma coisa sendo imposta para todos nós, não só no Brasil, em todos os lugares no mundo, tem causado essa revolta imensa, essas pautas aí. Então, o Brasil aí, na linha dos outros países conservadores, de que estão entrando nessas pautas conservadoras no mundo todo, mudando aí de direção em pleno governo progressista que nós temos hoje. Então, muito bom, mais uma vitória, é isso mesmo, somos a resistência. Eu venho falando desde o início, o papel dos parlamentares nessa legislatura é de muralha. Quanto mais eu conseguir conter, melhor. Câmara aprova PDL que derruba parte do decreto de armas de Flávio Dino, também excelente. Eu acho que essa outra questão, né, que ficou sempre camuflada pela esquerda, como, você é a favor de arma, então você é a favor da morte, enfim. Eles usam isso, né, o tempo todo, aquela ONG horrorosa lá, Sou da Paz, que depois a gente pode até comentar. Mas, assim, de qualquer maneira, o que ficou claro, e eu acho que aí tem uma sensação do povo brasileiro, que é a seguinte: depois da enchente no Rio Grande do Sul, três verdades ficaram muito óbvias. A primeira é que não existe igualdade de gênero. Eu não vi mulher nenhuma se enfiar na água para ir resgatar cachorrinho que seja. Ou era uma mulher muito treinada, ou as pessoas de última hora que foram eram todos do sexo masculino, ainda bem que assim permaneça, diga-se de passagem, porque tem muito mais capacidade de defesa e de resgate que as mulheres. Então, ficou claro que não existe igualdade de gênero. Ela vai buscar meu cachorrinho, não vai pedir para a tua vizinha, vai pedir para o vizinho. Então, é isso que acontece. A segunda coisa que ficou clara é que, numa situação de emergência, onde o Estado falha miseravelmente, que nem no Rio Grande do Sul, você ter a sua arma é o mínimo que você precisa para defender seu patrimônio. E a gente viu isso acontecer no Rio Grande do Sul, em várias casas sendo saqueadas, as pessoas dentro, a criminalidade entrando. Quer dizer, num momento em que o Estado se torna completamente incapaz, é importante que as pessoas tenham o seu direito à defesa, e a gente viu agora nessa enchente em Porto Alegre como isso foi necessário. E a terceira grande verdade que essa enchente trouxe é que o Estado, infelizmente, não serve para nada. Ele não consegue nem te proteger da catástrofe, ainda mais uma catástrofe anunciada que nem essa, que já aconteceu várias vezes e que foi durante várias gestões, inclusive petistas na Prefeitura de Porto Alegre, negligenciadas, né? Então, assim, nós tivemos negligência de, pelo menos, 16 anos de governo petista aí na administração de Porto Alegre, em que não fez as medidas mínimas ali de proteção da cidade. Nós vimos um Estado completamente incapaz também de fazer qualquer coisa, e vimos uma União fazendo palanque político e criando um ministério em Brasília para resolver o problema do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o brasileiro ficou claro isso, né? São três obviedades que ficaram claras, e esse decreto das armas demonstra um pouco isso. O brasileiro comum quer o direito à defesa. Nós vivemos num país onde a criminalidade é uma das mais altas no mundo, pelo amor de Deus. É lógico que as pessoas precisam de uma arma para se defender. Então, eu acho que isso é muito bom. A gente está mexendo na opinião pública, como disse o Timóteo, são questões ideológicas, né, que às vezes até as pessoas de direita têm alguma dificuldade de defender essa questão da arma. Para mim é muito clara, a arma é um instrumento de legítima defesa,
todo cidadão devia ter esse instrumento na sua mão para poder resolver o problema quando ele aparece, principalmente no caso de propriedades rurais e lugares assim. Então, eu acredito que o brasileiro está acordando para as mentiras, as grandes mentiras que vêm com esse progressismo, porque é de uma imbecilidade, de uma burrice incrível. Quer dizer, e para eu impor uma realidade dessas, com dinheiro público e tudo, como se fosse assim o desejo da sociedade, não é verdadeiro. Então, acho que cada vez mais o Congresso está entendendo que algumas coisas ideológicas são do desejo da sociedade e outras não são. E está conseguindo votar conforme a sociedade necessita que o governo faça. Parabéns de novo à Câmara dos Deputados, ao Congresso, por ter andado um pouco nessa questão fundamental aí para que o brasileiro possa se defender, visto que nós vivemos num dos países mais violentos no mundo. Após derrota, Randolph diz que insistirá no PL das fake news. Eu acho que vão insistir, mas vai ser inútil. É como o fabricante de ferradura de cavalo quando saiu o carro. O negócio dele acabou, assim como o negócio da mídia tradicional acabou. O que o Randolph quer com esse PL das fake news é que a gente não fale das rachadinhas que ele fazia no gabinete dele, ou mesmo no gabinete do Janones. Quer dizer, toda aquela informação que nós não podemos falar ou não devemos falar, ou que a mídia tradicional não comenta, e a mídia, as redes sociais falam até cansar, isso que eles querem infinitamente acabar. Só que isso não vai acontecer, né? Porque, assim, a gente não pode esquecer que a informação no mundo ela é disseminada pelos satélites. E 53% dos satélites em órbita hoje no Brasil são da Starlink. Então, eu quero saber como é que a Anatel pega o satélite dela e diz, nesse aqui eu vou cortar a informação. Aí o Elon Musk foi do meu, a informação está liberada, qualquer um pega. Eu quero saber como ele vai fazer isso. É impossível ele fazer isso. É impossível ele segurar uma tecnologia. Quando George Orwell escreveu 1984, muito bem escrito, ele não previu as redes sociais, e é por isso que o plano dessa galera não vai dar certo. Porque não tem como dar certo. Se cada pessoa aí tem a sua informação na mão e a única coisa que a Anatel consegue fazer é restringir o teu sinal, e se você tiver um sinal aberto, independente da Anatel, você vai falar com quem você quiser no mundo. E ponto. E é isso mesmo. A gente viu a Starlink fazer isso na Ucrânia. Liberou todo o sinal na Ucrânia para atrapalhar a Rússia. E é isso mesmo. Então, coitado do Randolph, né? O máximo que ele conseguiu foi aprovar o DPVAT, que já foi um absurdo, que você paga, eu pago, que não serve para nada. E aí ele fica nesse papo furado. O rei das rachadinhas que aponta o dedo para o Flávio Bolsonaro, mas que não olha para as rachadinhas que ele mesmo fez. Então é isso aí. Esse cara que vivia durante o governo Bolsonaro indo no Supremo encher o saco do Bolsonaro. Aliás, um Supremo que não enche o saco do Lula para nada, né? Estranho. Mas toda hora ele ia lá. Randolph foi lá no STF para reclamar das armas, para reclamar do aborto, para reclamar de qualquer coisa. Ele ia o tempo inteiro. Então, agora ele diz que não quer judicializar, que vai vir esse PL. Já não viu que não vai rodar? A massa da população brasileira não quer. E aí não adianta tentar. Vão tentar mudar o texto para esse ou para aquele, para privilegiar a Globo ou não. Enfim, não vão conseguir. E não vão conseguir porque não vai virar lei. E mesmo que virasse lei, era uma lei facilmente burlada por todos nós. Sabe que lá em Goiás, lá em Alto Paraíso, é o mesmo caso, não é engraçado? O candidato do PL tem um vice do PT. Pelo amor de Deus. Então, você imagina, ele já foi prefeito, ele era prefeito na época da pandemia e ganhou, por causa disso, um apelido singelo para mim. O nome dele é Martinho, mas eu chamava ele de Mortinho, porque ele não tinha capacidade de resolver nada. Então, assim, agora ele volta pelo PL para ser candidato de novo a prefeito, com apoio da esquerda. Quer dizer, é ridículo, é ridículo. Eu até ia chamar o Gustavo Gaia para perguntar por que lá na minha cidade esse absurdo também. Então, eu entendo perfeitamente aí o nosso ouvinte, porque eu também fico de cara com isso. E a gente sabe aí, né, que na época de algumas prefeituras... nem sei se eu devia falar isso. De algumas prefeituras, na época ainda, quando o presidente do partido era ministro, fez vários acordos com prefeituras, né, e tudo isso, garantindo a eleição de uns e outros. E parece que esses acordos,
extrapolaram aí a eleição passada e vão entrar aí na eleição de prefeito, Timóteo. É isso que eu fico pensando, porque a gente não viu poucas fotos, não, do pessoal do PL aí ligado a esse grupo com vários integrantes do PT. Não era novidade, não foi novidade na campanha para presidente e com certeza não vai ser novidade agora na campanha para prefeito. E eu acho que isso só detona o que eu falei a última vez. Eu vou deixar bem claro que essa opinião é minha pessoal, não tem nada a ver com a Brado. Mas eu concordo com você, não tem nada a ver com a Brado, mas eu concordo com você. Não tem liderança, desculpa, mas não tem liderança no PL no Estado. E principalmente não tem uma liderança ideológica. Tinham que ter se abraçado ao Bahia Direita, que é a única coisa ideológica que a gente tem de fato aqui no Brasil, que já tem quantos anos, Vanessa, o Bahia Direita? Bahia Direita já tem... Eles já se reúnem enquanto Bahia Direita mesmo desde 2017, mas eles já se reúnem desde 2014. O Diego, o Alexandre, o Murilo e o Micael. Então essas pessoas tinham que estar como a gente fala, na central ideológica do partido, para ver quem pode entrar, quem não pode. O Novo, por exemplo, tem isso. Se você não está alinhado ideologicamente ao Novo, você não pode ser candidato no Novo. Então, por que o PL não tem isso? Ele deveria fazer. E o PL aqui na Bahia, ele se ficar esse ser amórfico, que se você não sabe se o cara é de direita, de esquerda, hoje as pessoas estão muito divididas, inclusive aqui. Vários prefeitos, você vai ver prefeitos bolsonaristas no União Brasil, no MDB, em outros partidos, porque no PL a gente está vendo a situação, como é que está. É realmente triste. Isso denota só o que eu falo desde o início. Falta liderança regional partidária no PL. Aqui na Bahia, com certeza, em alguns outros estados também. O Congresso impõe derrotas a Lula e governo sofre ampla traição entre partidos aliados. O Lula vai reunir os seus ministros. A minha pergunta, para quê? Nenhum ministro desses tem nenhuma condição de ajudar ele em nada. Então, vou ver, do União Brasil é um tal de Juscelino Filho, é esse? É. Pois é, esse é aquele que está envolvido em não sei quantas falcatruas, porque mandou passar a estrada do lado da fazenda, porque comprou gado com dinheiro e jatinho e não sei o quê, e a irmã foi presa, uma confusão danada. Então, esse Juscelino não deve ter muito trânsito ali com a União Brasil, né? Vamos combinar. O Padilha ontem teve seus bens penhorados por conta de uma dívida de campanha aí, também não está todo enrolado. E o Rui Correria, nós aqui da Bahia, a gente pode dizer que daí, né, de onde menos se espera, é dali mesmo é que não sai nada. Então, assim, esse é o ministério que o Lula vai reunir para resolver o seu problema. Vocês acham mesmo? O que eu vou contar para vocês é que o Ciro Nogueira, de 3 em 3 semanas, tem mantido reuniões com os principais governadores do Brasil. São eles, o governador de Santa Catarina, o governador do Paraná, o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, o governador de Goiás. Enfim, tem se juntado esses governadores, que também são os mais bem avaliados como governadores nessa gestão, para justamente discutir um plano único para derrubar o PT na eleição de 2026. E como eu falei nessa lista, tem gente do União Brasil. Então, o União Brasil ter saído da base do Lula já era esperado. E vai ser esperado ainda mais. O próprio ACM Neto já disse isso em várias declarações aqui na Bahia. Então, União Brasil é o primeiro que vai sair. O Republicanos nem entra nem sai, né? Como sempre, em cima do muro, vai para um lado e vai para o outro, mas ele não é ponta firme nem de um lado nem de outro. Né? Também só tem o governador de São Paulo, mas faz parte desse grupo aí, o Republicanos. Então, todos esses papos aí com Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, né, o Partido Progressista e tal, são reuniões que têm acontecido para justamente enfraquecer esse governo. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que ele pode reunir quantos ministros for, botar todos na mesa e reclamar com todos eles os ministérios. Tem provavelmente partido que vai devolver ministério, porque não vai fechar com esse governo. Então, é isso que a gente está observando, já está observando, em promessas não cumpridas, a tal passagem de R$200. Toda vez que eu entro no avião agora, Timóteo, eu não sei se vocês entram, vem a mulher no final e fala, numa parceria da nossa empresa com o governo federal, você pode comprar a sua passagem com desconto com antecedência de 6 meses.
Não diz o desconto, não diz o que é, não diz o que foi. Quer dizer, é uma mentira. Nunca vai acontecer essa passagem de R$ 200. É como a ponte de Itaparica, nunca vai acontecer. Então, assim, são coisas que esse governo já está tão desgastado. Eu fico imaginando nessa reunião ministerial, não posso deixar de imaginar, as opiniões, né, da Aniele Franco dizendo que vai reclamar que são todos racistas estruturais, ou a Marina Silva dizendo que é o problema das transições climáticas, que o Congresso não vem, ou quem sabe a Margarete Menezes pedindo mais dinheiro para show que ninguém vê. Então, assim, é um ministério tão disfuncional, tão incompetente, que o fato dele se reunir até é bom para nós, né? Porque dali mesmo não vai sair uma ideia. Quer dizer, ele tem tanta ilusão, e às vezes eu acho que tem um pouco de senilidade nessas declarações do atual presidente, quando ele diz, por exemplo, que ele vai reinstalar a Intelbras para colocar a internet de graça para fazer face a Starlink. E aí a gente tem que rir, né? Porque o Brasil, não sei quantos satélites tem em órbita, mas com certeza muito poucos, e mesmo assim não tem tecnologia nenhuma, nem para começar essa briga. Porque o que sai das universidades brasileiras hoje, a nível de tecnologia, é um zero à esquerda, literalmente, é um zero feito pela esquerda. Quer dizer, não temos cabeças no Brasil capazes de ideias mirabolantes ou coisas desse tipo. Então, um presidente que acha, na sua pretensão, na sua pequenez, que vai conseguir estabelecer internet para todo mundo como se ele fosse o rei do espaço, é uma coisa meio surreal. É a mesma coisa ele chamar essa reunião de ministro, que é chamar uma inutilidade. Quer dizer, o que servem esses ministros? Eu já falei isso, para que servem esses ministros? Alguém me diz aí, por favor, na plateia, está me ouvindo, o que esses ministros fizeram pelo Brasil em toda essa gestão, a não ser brigar um pouquinho? Ontem brigaram. Brigou o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, com a Marina, dizendo que a Guiné Equatorial está pegando todo o petróleo do Brasil, porque aqui nós não podemos, porque temos que proteger o meio ambiente. Então, quer dizer, é um governo que não se entende, que não tem plano para o Brasil, que não tem plano de ação, que não tem nada. E quer saber, gente? Ainda bem, porque o tempo deles está acabando. Câmara aprova a taxação de 20% sobre comprinhas de até 50 doletas. Quer falar, Tati? Diga aí. Eu preciso, né? Porque já que o assunto veio, saiu uma pesquisa ontem que diz: cai o número de eleitores que acham Lula melhor que Bolsonaro, diz pesquisa. A outra pesquisa também diz que a rejeição do Lula passou a aprovação e muito. Então, assim, a gente está num momento, várias pesquisas, Poder Data, Ipsos, IPE, várias, todas mostrando uma queda na popularidade do presidente e mostrando que o povo já não está acreditando nessas promessas. Tem uma outra pesquisa que disse que 60% das pessoas acreditam que a economia vai piorar. Então, quer dizer, a expectativa do afegão médio, como diz o Emílio Zurita, é justamente que a economia vai piorar. Porque, como essa senhora está dizendo, e a gente percebeu bem na entrevista, ela sabe que as coisas estão subindo no supermercado, porque ela está experienciando isso, sabe também que esse excesso de auxílio está prejudicando as pessoas para trabalharem, ela sabe, ela tem consciência disso, mas ainda tem uma ilusão que foi colocada aí na cabeça das pessoas durante décadas. Então, isso tudo, a realidade vai se contrapondo a essas crenças antigas. E conforme a pessoa vai pagando mais caro no combustível, vai pagando mais caro aqui, é para ver aquela história da galinha de Stalin, né? Quer dizer, você puxa todo o pelo da galinha, toda a pena da galinha, uma por uma, faz a galinha sofrer pra caramba, e aí depois de você ter acabado com a galinha, você começa a jogar milho e ela continua te seguindo. É mais ou menos isso que a gente está observando. Isso é um fenômeno. Mas é um fenômeno que tem data e hora para acabar. Então, lá no Rio Grande do Sul, já acabou na hora que começou a enchente. Então, aí todo mundo que já acha que piorou, já tem certeza que piorou muito. Então, é isso que está acontecendo. Ainda em estados que tem essa cultura esquerdista muito forte, como é o caso da Bahia, demora mais para cair a ficha, né? Eu não sou petista, mas também não votei no Bolsonaro. Quer dizer, ainda estamos nesse contraponto, mas as pesquisas já começam a mostrar que o povo está acordado e que já não acredita que a economia vai melhorar, já não acredita mais nesse governo e cada dia está achando que o governo Bolsonaro foi realmente melhor que esse. E essa é a grande vitória, porque esse é o pá de cal na esquerda. A esquerda não tem liderança, a esquerda não tem histórico, a esquerda não tem o que mostrar, não tem
O governo Lula, ninguém consegue dizer o que o governo Lula fez por você. É uma pergunta que cai no vazio. 70% das pessoas na pesquisa disseram não sabem dizer uma coisa que o governo Lula fez relevante nesses primeiros 1 ano e meio de governo. E eu acho que é isso que o Lohan está vendo na rua, a gente percebe aí exatamente isso que está aparecendo na pesquisa. A gente percebe uma queixa, mas ainda não percebe uma mudança aqui no Nordeste. Em outros estados, já se essa pergunta tivesse sido feita lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, com certeza, a resposta seria bastante distinta dessas que a gente ouviu. Mas, assim, é um fato, está presente em todas as pesquisas, e pode botar os ministros tudo aí, que eu quero ver como é que vão levantar a popularidade. Não vai dar. A pergunta que não quer calar, né? Se eu descarrego um navio com 7.500 carros, eu vou produzir eles aqui em Camaçari por quê? Exato. É a primeira pergunta. Exato. A segunda pergunta, eu passo sempre, não tem nenhuma movimentação na fábrica antiga da Ford. Para mim, isso tem a ver com algum acordo de isenção de imposto, porque não é possível que descarregue essa quantidade enorme de carros e paguem o mesmo imposto que todos os outros carros que vêm de outros lugares. Eu não sei até que ponto estamos privilegiando esta companhia, que também, a gente sabe, é a campeã de denúncias do consumidor sobre o setor automotivo. Então, pessoas reclamando que o carro não anda, que o carro para, que o carro isso, que o carro aquilo. A bateria dele, que vale tanto quanto o carro, dura só 8 anos. Exato. Então, a pergunta é a seguinte: você comprou esse carro, beleza. Não tem onde abastecer, né, em quase lugar nenhum, ele tem uma autonomia baixa. Mas, mesmo assim, digamos que não tivéssemos esses problemas, e aí, de repente, a bateria acabou. Você precisa do valor de um carro novo para pegar para colocar uma bateria no carro. Isso significa, olha o tamanho do lixo. A gente já foi em país comunista, tá? Nesse país comunista, como não tem como consertar os carros, as pessoas vão largando os carros. Então você chega no lugar, tem um carro lá largado. O carro está largado, nunca ninguém vai pegar, já está com uma parte contra, assim, porque não tem serviço, eles vão largando os carros. Então, imagina isso aí no Brasil. Eu acho isso... Eu não compraria isso de forma nenhuma, até porque eu não compro nada chinês, a não ser que eu não saiba. E mesmo assim, eu olho tudo quanto é etiqueta. Então, eu jamais escolheria um produto chinês em detrimento de nenhum outro, porque eles roubam tecnologia, eles têm vários problemas aí, não são uma democracia, enfim. Mas isso é uma questão ideológica minha. Mas a pergunta que eu quero fazer para o seu Jerônimo é: quando é que essa fábrica da BYD vai ficar pronta aqui na Bahia? Porque a gente está vendo os carros saindo lá pelo Porto de Suape, e cadê a fábrica, velho? Onde é que está esse negócio? Ninguém viu. Fábrica E aí na fica China. todo mundo com essa função: estou comprando um BYD. Tá bom, daqui a 8 anos a gente conversa, beleza? Ô, Tati, desculpa, não é nem 8 anos. Tem muita gente na fila de espera para peça. Que quebra, não tem fábrica. Vai Eu estou fazer como? dizendo que o que está acontecendo é que eles são os campeões de queixas ao consumidor. Eu já vi várias pessoas fazendo essa queixa, pessoas que são influencers dessa área, da área automobilística. Então é isso que a gente está vendo aí, ó. É o Brasil sendo vendido para a China. Estão vendo aí, ó? Agora reclama que não tem emprego lá em São Caetano, lá que fechou a fábrica da São Bernardo. Volkswagen e tal. Reclama agora. E agora eu vou contar para você uma coisa que talvez você não saiba. Nós temos 5,4 milhões de jovens entre 14 e 24 anos que nem estudam, nem trabalham e nem sequer procuram emprego. Tá bom para ti? A única coisa que nós tínhamos que estar pensando nessa hora, nesse país, em detrimento de ser de esquerda, de direita, do que fosse, era em ter emprego e dar dignidade para esses jovens. O que vai ser das futuras gerações se nós temos 5 milhões de jovens hoje que nem estudam, nem trabalham e nem sequer procuram emprego? Isso sim é um problema. Vamos sustentar todo mundo com Bolsa Família, essa ideia? Você trabalha para sustentar 2, eu para sustentar 13, e assim nós vamos? Esse é o plano? Mas, enquanto isso, 7.500 carros da BYD fabricados na China entram no nosso país. Beleza? Agora, a nossa fábrica aqui em Camaçari, ninguém sabe, ninguém viu. Só tem a placa lá. Nem sei se tem a placa, viu? Tem a placa, só a placa lá, escrito BYD e acabou, um abraço. Meu querido ouvinte, muito obrigado. Tati Mandelli, até semana que vem, você. Até quarta-feira, vamos de novo estar com vocês aqui na Ouro Negro e no YouTube. Um grande abraço. Valeu, gente.